Graça e paz. Eu sou Manuel Costa. Estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está em Êxodo 2, versículo 15, que diz assim: E Moisés fugiu daquela terra e peregrinou no deserto de Midian, onde assentou junto de um poço. Mais uma vez, a Bíblia nos falando de deserto, né? O que Deus está formando em você, nesse deserto que você está vivendo hoje. Porque a gente se preocupa muito quando estamos no deserto, não entendemos como Deus trabalha, mas também não percebemos que quando vivemos no deserto, algo muda no nosso interior. A história de Moisés tem um silêncio que poucos gostam de encarar. 40 anos no deserto, longe dos palácios, longe da vida que conhecia no Egito e longe de qualquer sinal aparente de cumprimento do que poderia imaginar para si. Sabe, a pessoa tem um encontro com Deus e acha que as coisas vão acontecer repentinamente sem você estar preparado. Ninguém consegue a aprovação de Deus com o nosso interior sujo, com o nosso intelecto desvirtuado. Depois de crescer no Egito, né, com instrução, um senso de justiça, ele achou que ele estaria pronto. Mas num ato impossível, ao matar um egípcio, revelou que ainda havia mais de si mesmo do que de Deus em sua vida. Então ele foge. E é no deserto que começa a parte mais profunda da sua formação. Ali não há multidões, não há posição nem influência. Apenas ovelhas, calor, rotina e o silêncio de Deus. O homem que um dia esteve na corte agora vive cuidando de rebanhos. E é exatamente aqui que Deus começa a trabalhar de verdade. O deserto não foi um acidente, não foi um acaso, foi um tratamento do qual todos nós que aceitamos a Jesus quando viemos do mundo deveríamos passar. Porque aumenta a nossa sensibilidade e nos dá um senso de direção. Sabe, nós começamos a buscar a palavra de Deus, buscar as coisas celestiais com mais afinco, com mais ímpeto, com mais clareza. Durante 40 anos, Deus desfaz aquilo que o Egito havia formado em Moisés. E durante o tempo que nós estamos no deserto, Deus também desfaz aquilo que o mundo nos formou. A confiança em si mesmo dá lugar à dependência, porque quando estamos no mundo, nós confiamos em nós mesmos. A pressa cede lugar ao tempo de Deus. A força do braço dá lugar à atenção, à voz do nosso Senhor. O homem que tentou agir por impulso agora aprende a andar na obediência, e eu te digo que isso não é fácil. Não é fácil. E o mais impressionante é que a Bíblia não registra sinais extraordinários neste período. Nenhum mar se abre, nenhuma praga cai, nenhum grande feito é visto. Porque antes de Deus operar por meio de Moisés, ele quis operar no coração de Moisés. O deserto é o lugar onde Deus trata o seu interior, a sua alma. Onde ele tira o homem do movimento para alinhar as suas motivações, onde o tempo parece sem fruto, mas está sendo usado por Deus de maneira profunda, e muitos não conseguem entender, muitos não têm essa oportunidade, muitos olhariam para Moisés e diriam, ele falhou, mas Deus diria, ele está sendo moldado, porque um ser humano hoje, que se diz cristão, ele tem que ser um ser humano renovado, moldado por Cristo Jesus. Não temos condições de continuar sendo a mesma pessoa que viveu naquele mundo. Não porque somos melhores, eu sempre deixo isso bem claro, ninguém é melhor do que ninguém.
Mas se queremos viver com a santidade, nós temos que viver limpos, viver o mais puro possível. Existe uma verdade difícil aqui, nem todo chamado se manifesta de imediato. Muitas vezes Deus conduz por caminhos quietos, não por rejeição, mas porque ainda há coisa a serem ajustada no coração. Quando Moisés finalmente encontra Deus naquela sarça ardente, aquele encontro pessoal, ele já não era mais o mesmo homem. Aquele que antes se julgava capaz, agora diz: quem sou eu? E é exatamente esse homem humilde e consciente da sua dependência que Deus usa. Os 40 anos do deserto não foram perda de tempo, foram parte do agir de Deus na vida de Moisés, porque no reino de Deus, o tempo de silêncio não significa ausência, significa ação de Deus, onde ninguém vê. E meus irmãos, eu te digo que no fim o deserto revela aquilo que sustenta a fé. Sabe? Porque quem consegue ser aprovado no deserto nunca mais vai desistir da fé. Quando não há respostas rápidas, nem sinais extraordinários, fica evidente se a caminhada está firmada em Deus ou nas próprias expectativas, né? Porque existe uma diferença muito grande nessa situação, e é nesse lugar que o coração do ser humano é provado. E quem permanece, aprende que Deus não está apenas interessado no destino, mas no que ele forma ao longo dessa caminhada. Amém, meus irmãos? Então, entregue o seu coração a Deus. Deixe ele trabalhar. Respire fundo no deserto, não murmure, não critique, não resmungue, não fale mal. Suporte esse processo, porque um novo ser está vindo, um novo caráter está sendo forjado, sabe? Uma nova pessoa com um novo pensamento, com os pensamentos renovados, sabe? E você não precisa se preocupar em fazer, porque quem faz é o nosso Deus. É Ele que forma ao longo do caminho. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra e o quanto é importante, às vezes, a gente passar por dificuldades, porque não pense que o deserto foi mil maravilhas para Moisés, né? Teve muitas situações, a gente lê a Bíblia, teve muitos acontecimentos, e no final, eles, naquele encontro na sarça ardente, ali o céu se abriu de vez para ele. E eu creio que você também tem um encontro marcado com Deus, onde o céu vai se abrir para você, vai se abrir para a sua vida, e você vai ter um entendimento de tudo isso que você está passando agora. Então não chore, não reclame, não murmure, suporte esse processo, que em breve você vai ter resposta de Deus para a sua vida. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Deixe o seu amém nos comentários e que a paz de Deus invada seu lar, sua vida, sua família. Deus seja louvado em todo o tempo.